Após tacada de mestre de Michele Bolsonaro, Alexandre de Moraes acaba de recuar sobre Bolsonaro. É a notícia, gente, tá? Que pegou o Brasil inteiro de surpresa. E é claro que eu vou trazer essa notícia completíssima nesse boletim para todos vocês. A contrapartida, jornalista acaba de afirmar que ministro do STF pode ser expulso a qualquer momento. Jornalista acaba de afirmar que ministro pode ser expulso do STF a qualquer momento. E qual que é o motivo? Gente, desespero toma conta do STF neste exato momento, porque é realmente uma bomba gigante que foi revelada por um jornalista que vai explicar todos os detalhes. Por que esse ministro pode ser expulso do STF? É a bomba que explodiu em Brasília e que eu vou explicar também em todos os detalhes. Lula da Silva, gente, tá? Lula em completo desespero, gente, tá? Vejam só a notícia que acabou de explodir em Brasília. Depois de tudo que está acontecendo, né? Alexandre de Moraes recuando, Dias Toffoli envolvido até o pescoço nesse escândalo do caso Master, Alexandre de Moraes envolvido até o pescoço no caso do escândalo do caso Master, o Edson Fachin teve que voltar às pressas. E o Lula está temendo efeito Bolsonaro, gente, tá? Lula entra em desespero após uma notícia que acabou de ser confirmada e ele tem todo motivo no mundo para estar desesperado, sim. E o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto, gente, tá? Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora, inclusive além dessas outras, várias informações. O trem tá pegando fogo, gente. Como digitado aqui em Minas Gerais, o trem tá feio na política e no judiciário. E é claro que vai estar tudo aqui bem resumidinho nesse boletim para vocês. Rapidamente, só por favor não esqueça de se inscrever no canal. Para se inscrever é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó. Clica em cima. Na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, sem a menor sombra de agora, o jornalista Cláudio Dantas acaba de soltar uma bomba sobre ministro que pode ser afastado do STF, pode ser expulso do STF. Quer entender essa história? Quem é o ministro? Segundo o Cláudio Dantas, vejam só. Eu vi muita gente escrevendo, falando aí, olha, o Toffoli tem que ser afastado da relatoria do caso Master. Eu concordo absolutamente, acho que realmente ele tem que ser afastado da relatoria do caso Master mediante afastamento do STF, né? Eu acho que o Dias Toffoli não tem a menor condição de permanecer ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso nos coloca em perspectiva justamente o que está acontecendo agora. Porque se em 2021 ninguém teve interesse em investigar, e agora, Júlia Lucy, nós vemos o interesse em se investigar, e nós temos aí o Metrópolis, que hoje é um grande portal, né? É o do Luiz Estevam. A gente precisa entender que esse movimento não é feito sem respaldo do próprio sistema, né? Tem muita gente poderosa dizendo para o Estevam, ó, vai em frente, né? Porque mexer com o ministro, inclusive, o Luiz Estevam tem no seu plantel o Noblar, Ricardo Noblar, jornalista aí das antigas, que expôs já diversas vezes nas redes sociais sua amizade com o Dias Toffoli, né? Um dia desse estava viralizando de novo uma imagem do Noblar tomando um café da manhã, falando lá tudo em paz, sei lá, uma coisa nessa linha. Tá ali do lado tomando café com o Dias Toffoli, café da manhã com o Dias Toffoli. Eu realmente nunca tomei café da manhã com um ministro do Supremo, nem quero, porque eu acho que assim, quando você começa a virar amigo da autoridade a ponto de sentar para tomar café, jantar, café da noite, ceiar, passar o Natal com a autoridade, você perde qualquer condição de fazer crítica. Eu imagino agora a situação delicada ali do Noblar, tendo que ficar quieto, vendo o seu próprio veículo no qual ele trabalha, fazendo jornalismo, né? Fazendo jornalismo e expondo aí essas questões aí com pouco republicanas ou nada republicanas, né? Do ministro Dias Toffoli, Júlia. Então tá aqui, gente. Segundo o Cláudio Dantas, o Dias Toffoli não tem que ser afastado só da relatoria desse escândalo do caso Master, ele tem que ser afastado do STF. Quem disse isso, gente, foi o próprio jornalista Cláudio Dantas. Vamos, porque tem mais bomba contra o ministro Dias Toffoli, gente. Essa aqui é uma bomba cabeluda. E sabe quem que revelou? Ela, Marina Helena, gente, tá? Vamos lá, vamos entender mais um escândalo contra o Dias Toffoli.
Como o ministro do STF, um banco investigado, um fundo milionário e um paraíso fiscal estão todos na mesma história. E essa história pode acabar em pizza? Fica no vídeo que eu te explico. Antes já segue. Marina Helena BR. Quase todo dia surge um novo motivo para o ministro Dias Toffoli se declarar suspeito no caso do Banco Master. O mais recente, o fundo Arlim, que comprou 20 milhões de reais em ações do resort Taiaiá, dos irmãos de Toffoli, foi fechado e transferiu 33,9 milhões em ativos para um offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, onde é difícil saber quem são os verdadeiros donos do dinheiro. Esse fundo era administrado pela REAG, gestora investigada por fraudes ligadas ao Banco Master e por lavagem de dinheiro para o PCC. A REAG, inclusive, teve a liquidação decretada pelo Banco Central. Um detalhe curioso, antes da transferência, as cotas do fundo se valorizaram 45.000% em apenas um mês, algo bem parecido com o que já vimos no caso Master. E não para aí, além do resort dos irmãos, uma incorporadora imobiliária do primo de Toffoli também recebeu investimento desse mesmo fundo. Mesmo sem a história do paraíso fiscal, isso tudo já seria um escândalo, mas só piora. Toffoli levou o caso ao STF mesmo sem nenhum envolvido direto ter foro privilegiado. Viajou em jatinho junto com o advogado do caso, decretou sigilo máximo na sequência. A esposa de Toffoli já foi sócia justamente do principal advogado que defende o Banco Master. As próprias decisões do ministro não têm pé nem cabeça. Teve aquela tentativa bizarra de acariação, colocando um técnico do Banco Central frente a frente com o Borcaro. No dia da maior operação do escândalo, Toffoli decretou que as provas fossem lacradas e mudou seu destino 3 vezes em apenas 24 horas. Primeiro para o próprio gabinete do STF, depois para a PGR e só depois autorizou o acesso da Polícia Federal, mas escolhendo por conta própria peritos que podiam atuar. Diminuiu de 6 para 2 dias o prazo para que a PF colhe os depoimentos de investigados. Absurdo, inédito, ilegal. A própria Associação dos Delegados da Polícia Federal reclamou. Mesmo assim, Toffoli disse que não pretende deixar a relatoria. E por que deixaria? Toffoli já anulou uma penca de provas da Lava Jato, inclusive multa de empresa que tinha sua esposa como advogada e delações que citavam ele mesmo. Sabe o que pode acontecer? Se Toffoli finalmente decidir sair da relatoria, ele pode já ter feito tanta besteira que o processo termine cheio de nulidades e dê em pizza de qualquer jeito. Se ele for obrigado a deixar a relatoria, todas as provas colhidas até agora também perdem a validade. Talvez essa seja exatamente a ideia, fazer o máximo de besteira possível. Eles têm certeza absoluta que são donos do Brasil. Compartilhe esse vídeo, precisamos informar os brasileiros. Compartilhem, gente, explode, porque a batata definitivamente está assando pro lado do ministro Dias Toffoli, né? A batata está assando tanto, que o próprio Edson Fachin antecipou suas férias para ir lá tentar colocar ordem naquele galinheiro, né, gente, tá? Colocar ordem no galinheiro, que é o que tá precisando, porque Dias Toffoli tá jogando toda a credibilidade do STF na lata do lixo, assim, em tempo recorde. Vamos falar agora, gente, sobre Jair Messias Bolsonaro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da notícia que eu vou trazer. Após tacada de mestre de Michele Bolsonaro, Alexandre de Moraes acaba de recuar sobre Bolsonaro. Mas antes de trazer essa notícia, deixa eu trazer aqui uma outra. Sobre essa questão do Bolsonaro também, tá? Paulo Capelli, colunista do portal de notícias Metrópolis, acaba de afirmar que o deputado Gilvan da Federal acionou, gente, ele acabou de acionar a Corte Interamericana em favor de Bolsonaro, gente, tá? Um brilhante trabalho acabou de fazer aqui o Gilvan da Federal, que é um grande guerreiro aí, né? Apoiador do Bolsonaro dentro do Congresso. O deputado federal Gilvan da Federal do PL protocolou uma petição na Corte Interamericana de Direitos Humanos solicitando a concessão de medidas provisórias em favor do ex-presidente Bolsonaro. O parlamentar requer que o Estado brasileiro seja instado a substituir qualquer forma de custódia prisional por prisão domiciliar humanitária. Ou seja, o que ele está pedindo da Corte Interamericana é que Bolsonaro saia do regime fechado e vá para a prisão domiciliar o mais rápido possível, sob o argumento de que o quadro de saúde de Bolsonaro seria incompatível com o encarceramento que ele está sofrendo aqui agora, neste exato momento. Na petição, o deputado sustenta que Bolsonaro estaria submetido a condições de custódia que colocariam em risco sua integridade física e em risco a sua vida, em razão de um quadro clínico descrito como grave e de alta complexidade. Gilvan da Federal também afirma que o ex-presidente apresenta sequelas do atentado sofrido em 2018, com histórico de múltiplas cirurgias abdominais, dor crônica e necessidade de acompanhamento médico contínuo,
além de comorbidades cardiovasculares como hipertensão arterial sistêmica. Gente, Bolsonaro tem vários problemas de saúde, né? O Collor, né, o ex-presidente Collor, que não tem nem um terço dos problemas de saúde que o Bolsonaro tem, tá lá em prisão domiciliar, naquela cobertura luxuosa, que segundo a imprensa vale mais de 10 milhões de reais, né? Mais uma prova de que o crime compensa nesse país. Fernando Collor, que não tem nem um terço, né, das comorbidades que tem o Bolsonaro, o Collor tá lá, né? Naquela cobertura, vivendo num luxo, comendo do bom e do melhor, tendo assistência médica 24 horas por dia, e o Bolsonaro. Então, assim, é muito pior do que a gente imaginava o quadro de saúde do Bolsonaro. E o Gilvan Federal foi lá e denunciou para a Corte Interamericana tudo o que está acontecendo, tudo que o Bolsonaro está sofrendo aqui no Brasil. E antes de trazer a atacada de mestre da Michelle Bolsonaro e o recuo de Alexandre de Moraes, ainda tem mais essa, gente, tá? Cresce a expectativa de aliados para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Então, além dos próprios ministros do Lula defenderem prisão domiciliar do Bolsonaro, claro, gente, tá crescendo a expectativa do Bolsonaro ser enviado para casa. Cresceu nas últimas horas, entre aliados de Jair Bolsonaro, a expectativa de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizará a transferência do ex-presidente para a prisão domiciliar. Então, os próprios aliados do Bolsonaro acreditam que Alexandre de Moraes vai autorizar o Bolsonaro a ir para casa. A aposta tem sido feita por integrantes do clã Bolsonaro e até do entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vem articulando pessoalmente junto ao STF o benefício ao ex-presidente. O próprio Tarcísio de Freitas vem articulando ali nos bastidores, gente, tá? Além da Michelle Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas também está articulando ali nos bastidores para que o Bolsonaro seja enviado para casa, tá? Aliados do ex-presidente citam ainda o cancelamento da visita do governador Tarcísio de Freitas a Bolsonaro, até então prevista para quinta-feira, como um indício da possível decisão de Moraes. Ou seja, a visita, o Moraes tinha autorizado a visita do Tarcísio de Freitas ao Bolsonaro. Essa visita iria acontecer na quinta-feira. Só que essa visita foi cancelada. E tem alguns, tá surgindo ali comentário na boca miúda ali de Brasília, do Congresso Nacional, de que essa visita foi cancelada exatamente porque Bolsonaro vai ser liberado, né? Vai ser autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes para ir para a prisão domiciliar. Ou seja, então o Tarcísio de Freitas já iria direto para a residência do Bolsonaro. Então tá aí, gente, tá? Na avaliação desses ministros é de que Moraes deveria transferir Bolsonaro para domiciliar por coerência, uma vez que concedeu o mesmo benefício ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que não é um terço. O problema do Collor não é nem um terço tão grave quanto do Bolsonaro. Então, tá aí, gente, tá? Indícios de que Alexandre de Moraes pode autorizar o Bolsonaro ir para casa a qualquer momento. São indícios fortíssimos que estão circulando ali nos bastidores de Brasília. Aí tem a tacada de mestre do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro. Tacada de mestre de Michelle Bolsonaro. E Alexandre de Moraes acabou de recuar sobre Bolsonaro. Antes de trazer o recuo do Alexandre de Moraes sobre o Bolsonaro, vamos entender a tacada de mestre da Michelle Bolsonaro. Está aqui na sua tela. Michelle é elogiada por ministros do STF. Segundo ministros, ela é suave e de discurso reto. Gente, eu acho que o Bolsonaro deve estar com o peito cheio de orgulho dessa mulher. Essa mulher é um orgulho para Bolsonaro, para a direita, para os patriotas, para o conservadorismo. É aquela mulher que está lutando com unhas e dentes como uma leoa para salvar Bolsonaro. Tá aqui. A jornalista Daniela Lima, tá lá no UOL agora, porque ela foi enxotada do Globo News, agora tá no UOL. Ela revelou nessa segunda-feira, tá? Durante o UOL News, que ministros do STF ficaram impressionados com a postura de Michelle Bolsonaro. Considerada uma figura suave, segundo os ministros,
Quem descobriu isso aqui foi a Daniela Lima. Ela deve ter dado essa notícia assim com ódio, soltando fogo pelas ventas. Então ela descobriu que para os ministros do STF, eles consideram a Michele Bolsonaro uma figura suave, mas de discurso reto. Sua forma de ser chamou a atenção por superar a de muitos advogados. Segundo o relato, a ex-primeira-dama, tá, esteve no Supremo na semana passada e conversou com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ela levou informações sobre a saúde de Jair Bolsonaro e detalhou o histórico médico do ex-presidente. De acordo com os ministros ouvidos pela Daniela Lima, Michele foi direta e objetiva ao relatar a rotina do marido. Ela não foi piegas, foi factual, disse o integrante da corte a colegas, conforme o relato divulgado. Para chegar aos gabinetes, houve articulação política, tá? No caso de Moraes, o contato foi feito pelo deputado Altineu Cortes, do PL, para falar com Gilmar Mendes. Michele buscou apoio de um representante ligado ao estado do ministro do Mato Grosso. Durante a visita, Michele também chamou atenção pelo comportamento no prédio. Cumprimentou policiais, perguntou nomes e manteve postura respeitosa antes de entrar nos gabinetes. Isso é o que eu chamo de uma primeira-dama elegantérrima, gente, elegantíssima. Horas após o encontro, na última quinta-feira, Bolsonaro foi transferido por decisão de Alexandre de Moraes. Horas depois, tá? Após essa tacada de mestre, horas depois, o Bolsonaro saiu daquele cubículo na Superintendência da Polícia Federal e foi enviado para a Papudiga, segundo que alguns apoiadores, ali ele iria ter... Era um pouquinho mais confortável. Aí, gente, tá? Após tudo isso, Alexandre de Moraes acabou recuando sobre Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui a notícia. Moraes libera ida de médico de Bolsonaro a Papudinha. Atenção, atenção. Alexandre de Moraes tomou nova decisão sobre Bolsonaro, sobre a questão da saúde, que é o que ele está precisando, né, gente? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta segunda-feira que o cirurgião Cláudio Birolini, um dos principais médicos que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha acesso a Papudinha em Brasília sempre que houver necessidade. Por que ele recuou, gente? Porque antes ele dificultava de forma sem precedente. Como o Alexandre de Moraes dificultava o Bolsonaro ter acesso a médicos? Eu acho que o Alexandre de Moraes ficava com medo. Ai, corre risco de fuga, Bolsonaro vai fugir, ai, tem um plano... Não... E agora parece que ele recuou, gente, tá? Após a visita da Michele Bolsonaro, que foi lá, explicou detalhe por detalhe, olha, os problemas de saúde que o Bolsonaro está enfrentando, olha, é esse aqui é mais grave do que parece, esse aqui é em decorrência, né, do golpe que ele sofreu do Adélio Bispo, ele fez 2 cirurgias, ele fez 3 cirurgias, fez procedimentos. Então, Michele Bolsonaro foi lá, gente, e desenhou para o Alexandre de Moraes a gravidade do estado de saúde do Bolsonaro. E isso culminou nessa decisão do Alexandre de Moraes, que ele foi lá e liberou. Olha, o médico do Bolsonaro pode atendê-lo sempre que houver necessidade. Na prática, a decisão permite que Birolini preste assistência médica integral a Bolsonaro 24 horas por dia, gente, tá? E eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, gente, tá? Como eu estou orgulhosa da Michele Bolsonaro. Vocês podem ter certeza absoluta que se não fosse essa visita, essa reunião da Michele Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, talvez essa decisão aqui teria sido diferente. Talvez ele pudesse ter negado. Porque assim, o Alexandre de Moraes, ele não tem acesso aos mínimos detalhes do que o Bolsonaro está sofrendo na prisão. Ele não tem acesso... né, gente, ao que a Michele Bolsonaro escuta dos próprios médicos. Então os médicos explicam, olha, Michele, a situação é grave por isso, isso. Porque se os médicos chegassem direto no Alexandre de Moraes, talvez ele também tomasse essa decisão. Mas isso não aconteceu. Então precisou Michele Bolsonaro ouvir, absorver tudo que está acontecendo dos próprios médicos para que ela, gigante como ela é, encheu o peito de coragem, foi lá e levou tudo que ela, né, ouviu dos médicos, levou para o próprio Alexandre de Moraes. Olha,
ele está sofrendo isso é grave. Se acontecer isso, ele pode acontecer isso. Vocês viram o que aconteceu lá, que ele caiu, teve o traumatismo craniano. Ou seja, ele parece que eles estão falando que ele, ao se levantar, tá tendo tontura, ele pode cair novamente, pode ser muito pior do que antes. Então ela foi lá, levou tudo isso e o Alexandre de Moraes acabou recuando sobre o Bolsonaro e autorizou assistência médica do próprio. Não é assistência técnica lá da Polícia Federal, médico da Polícia Federal. Ele recuou porque ele autorizou o próprio médico que está acompanhando, né, o estado de saúde do Bolsonaro. E eu confesso para vocês que eu fiquei assim, se eu admirava antes, hoje eu admiro 1 zilhão de vezes mais a Michelle Bolsonaro por essa tacada de mestre que resultou nesse recuo do Bolsonaro, onde ele chegou aí a autorizar em tempo integral. Quando o Bolsonaro precisar de atendimento do médico dele, já está autorizado. Ele vai entrar e vai atender o Bolsonaro. E é isso, gente. Então estamos aí na expectativa, segundo informações ali dos bastidores de Brasília, Alexandre de Moraes pode autorizar Bolsonaro ir para casa a qualquer momento. Eu tô aqui, gente. Eu tô fazendo plantão. De dúvida, esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Quem sabe até o melhor vídeo. Gente, o presidente da corte, o presidente do STF, voltou às pressas ao trabalho. E Lula teme efeito Bolsonaro. Por que o Lula está desesperado com uma notícia que acabou de ser confirmada neste exato momento? Quer entender tudo o que está acontecendo, gente? Assistam esse vídeo até o finalzinho, mas até o finalzinho. Inclusive, tem uma parte do vídeo que ele revela uma bomba que vocês vão ficar de queixo caído. Assistam. Impressionante como as coisas mudam rápido aqui no Brasil, né? Por isso que a gente não pode desanimar. Enquanto o STF, mergulhado em uma profunda crise, conflito, vou trazer para vocês o que está acontecendo aqui, que está fazendo inclusive que o presidente do STF, o Fachin, antecipe sua volta para Brasília para conversar com ministros, principalmente sobre Dias Toffoli. Agora tem ministros do governo Lula, ministros do Lula, defendendo prisão domiciliar para o Bolsonaro, querendo tirar o Bolsonaro da papuda. O que tem por trás disso, inclusive agora com essa notícia de que o Tarcísio foi autorizado pelo Moraes a visitar o Bolsonaro na próxima quinta-feira, vamos trazendo, atualizando aqui, mas assim, é impressionante. As coisas no Brasil mudam muito rápido. E acreditem, a pressão popular faz toda a diferença. Olha só isso aqui. O ministro Edson Fachin já voltou a Brasília e já teve encontros presenciais e online com colegas. E tudo isso começou a partir da semana passada com aquela decisão do ministro Dias Toffoli de jogar, primeiro guardar o material da operação do Supremo Tribunal Federal, depois na Procuradoria-Geral da República, depois de nomear ele próprio escolher peritos. Isso desagradou ministros do Supremo. Ministros do Supremo foram procurados não só pela Polícia Federal, mas foram procurados pela própria PGR e foi ganhando corpo. O ministro Fachin não só quis voltar, como houve pedido de colegas que ele viesse para gerir essa crise. Então ele chegou e aí os bastidores são que ele já se reuniu pessoalmente com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Alexandre de Moraes. Por sinal, Alexandre de Moraes continua na presidência administrativa do Supremo. Isso é uma demonstração de que Fachin vem apenas para gerenciar esse problemão hoje para o Supremo Tribunal Federal. Então ele já se reuniu com o ministro Alexandre, com o ministro Gilmar, com o ministro Fux, Cássio e... Já vou tirar aqui para mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Um problemaço. Problemão não, problemaço. O Dias Toffoli, ele está conseguindo desagradar a todos. CPMI do INSS agora criou aí um conflito entre os ministros, já falei isso com vocês sobre isso ontem. O Dias Toffoli quer simplesmente travar as investigações. Desagradou a Polícia Federal, desagradou o CPMI do INSS, o Senado está completamente revoltado com essas tentativas do Dias Toffoli de controlar as investigações e toda a documentação, provas, tudo que existe em relação ao Banco Master. A crise está tão feia,
Porque agora o André Mendonça pode criar um conflito sem precedentes, que é autorizar a CPMI do INSS ter acesso às quebras de sigilos do Daniel Barcaro. E a gente sabe o porquê que o Dias Toffoli está fazendo isso. Ele está se protegendo a ele, ao Alexandre de Moraes, outros ministros que tudo indica tem envolvimento direto com o Daniel Barcaro, só que isso aí está criando um atrito gigantesco e o STF está em um momento assim muito delicado. E agora saem notícias, né? O Dias Toffoli já estava totalmente em uma enrascada, complicado, criando atrito. Sai a notícia de que fundo associado a parentes do Toffoli remeteu 34 milhões de reais a paraíso fiscal no exterior. Ou seja, a situação do STF é uma crise completa. É uma crise sem precedentes. E, enquanto isso, o STF vai patinando, o Dias Toffoli vai tentando controlar essa questão do Banco Master, a questão política e aí, em referência à direita, ela vai modificando também. Tanto é que ministros do Lula já estão defendendo prisão domiciliar para o Bolsonaro. Por que que isso está acontecendo, gente? Primeiro, porque eles já estão medindo pesquisas, e aí eu falo para vocês que existem pesquisas internas, que são aquelas que não são divulgadas para a população. Elas são contratadas para consumo interno. Eu contrato a pesquisa, mas não quero publicar, é só para mim saber. E aí, o governo Lula tem pesquisas claras mostrando que a população está revoltada com o que está acontecendo com o Bolsonaro. Eles podem fingir, divulgar outras pesquisas, fazer o que eles quiserem, mas a realidade, eles sabem que a população não engole, não aceita esse fato, o que está acontecendo, essa covardia. Vários precedentes, inclusive, de prisão domiciliar para o Collor, para outros investigados. Fora que o STF já soltou tanto criminoso aí, e a gente assistiu o Bolsonaro, o cara que não praticou crime algum, julgado de maneira totalmente injusta e abusiva, tá na tal papudinha. Então isso aí tá pegando muito mal. E politicamente para o Lula é terrível. E aí o STF mergulhado em crise. O governo Lula mergulhado em crise, por quê? Porque a população não concorda de maneira nenhuma com o que está acontecendo. E eles sabem disso. Não achem vocês que o governo não tem informações. Eles têm informações. E o posicionamento vai mudando por conta disso. E agora, só entre nós, essa mobilização do Nicolas parece que reacendeu a chama da direita, e isso aí está contagiando. Então o governo está em completo desespero. O sistema precisa reagir. E aí veio agora essa questão da autorização do Tarcísio para ele visitar o Bolsonaro na prisão nessa quinta-feira. Estranho o Alexandre de Moraes fazer isso aqui, porque o Moraes, a gente sabe, ele nega tudo, posicionamento dele totalmente arbitrário, e aí a defesa pediu, é importante lembrar que a defesa do Bolsonaro pediu, o Bolsonaro quer falar com o Tarcísio, porém ele liberou muito rápido, assim, ele não criou atrito, não criou problema, autorizou o Tarcísio a visitar o Bolsonaro. Isso aí já criou um atrito no mundo político, vários dizendo que o Tarcísio que será o candidato, e que o Flávio Bolsonaro é só um balão de ensaio. Eles sabem que não, isso é narrativa, porque querem enfraquecer o Flávio Bolsonaro. E aí, ao perguntar para o Flávio, ele foi muito categórico. Flávio disse: Tarcísio vai ouvir do Bolsonaro que reeleição em São Paulo é fundamental e que ele, Flávio Bolsonaro, é o pré-candidato à presidência. Então, as coisas mudam muito rápido. Por isso que eu digo para vocês, não desanimem. Nós não podemos desanimar, nós não podemos... Eu sei que é difícil, tem que dar uma raiva, uma revolta, vontade de largar tudo, falar, quer saber, chega, não adianta. Só que as coisas no Brasil mudam muito rápido. E os poderes, eles vão mudando de acordo com a temperatura. E a temperatura para o STF, para o governo Lula, parece que ela caiu assim, desabou. E agora eles estão se vendo nessa situação. O STF com crise total de credibilidade, já não bastasse essa situação do Bolsonaro, que tem uma desaprovação muito grande por parte da população, agora me vem uma exposição clara de envolvimento de ministros
em relação a fraudes bilionárias, ministro com decisões esdrúxulas, já não bastasse o Alexandre de Moraes, agora o Dias Toffoli. Então, assim, é uma crise sem precedentes. E isso, para nós, é muito bom, é muito importante, é um momento muito importante da gente poder avançar. Por isso que eu digo, 2026 é o ano fundamental de nós mudar. 2026 é o ano da vitória, é o ano é o divisor de águas, né, gente? Tá? Como diz o próprio Bolsonaro, me dê 50%, né, do Congresso Nacional e eu mudo o destino do país, e esse é o grande foco neste ano de 2026. Ou seja, gente, tá? Próprios ministros do Lula está aqui, gente, tá? Observando, ou seja, apoiando, né? Prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro. E isso, gente, tá? Para alguns aliados do Lula está sendo interpretado como uma grande traição. Tem alguns aliados ali do Lula que tá falando que o Lula está sendo traído. Que tem ministros do Lula que tá aí apoiando prisão domiciliar do Bolsonaro, e isso tem deixado o Lula extremamente furioso, gente, tá? Ou seja, o Lula teme esse efeito Bolsonaro, que seus próprios ministros estão aí alertando, né? Protegendo, próprios ministros do Lula estão aí reforçando que Bolsonaro tem que ir para... Inclusive, gente, o próprio Zé Dirceu, grande aliado histórico do Lula da Silva. Quantas entrevistas o Zé Dirceu já disse que é o braço direito do Lula em todas as etapas, desde quando o Lula começou na sua carreira política, o Zé Dirceu está ao lado dele, mas agora o Zé Dirceu, ele diz, né, seguramente, ele defende prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, porque ele diz que Jair Bolsonaro não tem a menor condição, né, com essa questão de saúde, de idade, está atrás das grades, um regime fechado. O próprio Zé Dirceu já disse isso em várias entrevistas. Agora, temos informação de que mais ministros do Lula, ministro do alto escalão do Lula, está aí também defendendo prisão domiciliar de Bolsonaro. E sobre Bolsonaro, gente, não parou por aqui não, tá? Daqui a pouco, após tacada de mestre de Michele Bolsonaro, Alexandre de Moraes acabou de recuar sobre Bolsonaro.